Hoje eu quero falar com você, micro, pequeno, médio empresário de João Pessoa. Está lutando para manter sua empresa viva nessa época de pandemia, batalhando para preservar o emprego dos seus colaboradores. Antes de tudo, parabéns. Parabéns pela sua luta, parabéns por manter o seu sonho vivo. João Pessoa precisa de gente como você, precisa de empresa como a sua para retomar a economia e gerar empregos quando a pandemia passar. E ela vai passar. Mas agora, eu quero te ajudar. Você está precisando manter a sua empresa fechada por conta da pandemia, por ordem do governo, do município? Ou o faturamento está tão baixo que não está dando para cobrir as despesas do mês? Uma solução para você pode ser a suspensão temporária do contrato de trabalho. Com essa suspensão, você vai economizar folha de pagamento e encargos sociais por algum tempo, por 30, 60, 90 até 120 dias. Vou te falar agora as 9 coisas que você precisa saber sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. O governo federal lançou agora, no final de abril de 2021, o novo Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Dentro desse programa, várias coisas podem ser feitas. Uma delas é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Com essa suspensão, você pode suspender o contrato de trabalho dos seus empregados por até 120 dias. Nesses 120 dias, você não vai pagar o salário nem os encargos. E o empregado não vai trabalhar, mas vai receber um benefício pago diretamente pelo governo federal na conta do empregado. É um alívio para o seu caixa nesses dias difíceis, até as coisas voltarem ao normal. Se liga no prazo. Você tem até o dia 24 de setembro para aderir a esse programa. Olha só, vamos dizer que por conta de um decreto do município, do governo, você tem que fechar as portas por algum período. Você pode suspender o contrato de trabalho de todos os seus empregados durante esse período. Ou vamos dizer que você não está tendo que fechar as portas, mas uma parte da sua empresa não está sendo lucrativa, um departamento, ou até você não está faturando o suficiente para manter toda a despesa. Você pode suspender parte dos seus empregados. Você pode suspender um departamento da empresa, 2, 3. Você pode suspender parte de um departamento, de 2 ou de 3. Você vai usar isso de acordo com a sua necessidade. O importante é que você tenha um fôlego financeiro durante esse tempo de suspensão. Mas atenção, essa escolha não pode ser discricionária. Isso quer dizer o quê? Você não pode aproveitar para se livrar daquele empregado mala que você não aguenta mais ver a cara dele. Dizer, vou suspender só o seu contrato de trabalho. Não pode. Nem mesmo se você tiver um empregado que está no grupo de risco da Covid, que tem comorbidade, é idoso. Você não pode suspender só o contrato de trabalho dele, mesmo que seja para protegê-lo. A lei não foi feita para isso. Ela foi feita para preservar a saúde financeira da empresa no tempo da pandemia. O procedimento será simples na maioria dos casos. Se os seus empregados têm salário de até R$ 3.300, você não precisa da interferência do sindicato. Você faz uma negociação coletiva com seus empregados e celebra por escrito um acordo. É importante que tenha um documento escrito, que todos os empregados assinem esse documento, onde vai estar constando lá a suspensão do contrato de trabalho, se é total, se é parcial e quantos e de onde serão suspensos, tá? O importante é, todos os empregados têm que assinar esse documento, que é o acordo de suspensão do contrato de trabalho. Não precisa de sindicato. Aí, com esse documento assinado, você tem 10 dias para levar esse documento para o Ministério da Economia. E aí, com 30 dias, os empregados vão receber o benefício deles. Nesse mesmo prazo de 10 dias, você deve informar o sindicato que fez esse acordo. Mas é só informar. O sindicato não vai homologar, nem concordar ou discordar de nada. Ele só tem que saber. Então, manda uma carta com a R, ou manda um e-mail, alguma coisa que você possa ter a prova de que você informou o sindicato depois. Mas é só informar, no mesmo prazo de 10 dias. Atenção para os cuidados que você tem que ter com esse negócio. Primeiro, lembra aqueles 10 dias que eu falei que você tem para informar o Ministério? Não perca esse prazo.
Porque se você informar o Ministério em até 10 dias depois da assinatura do contrato, com 30 dias o empregado recebe o benefício dele. Se você perder esse prazo, o empregado não vai receber o benefício e a sua empresa vai ter que pagar o salário dele integral. Então olha só, ele vai ficar 30 dias sem trabalhar e você vai ter que pagar o salário. Um baita prejuízo. Outra coisa, a lei exige que você informe o empregado com 2 dias de antecedência sobre a suspensão. Então vamos dizer que você vai fazer a suspensão hoje. Você tem que ter um documento assinado pelo empregado com data de 2 dias atrás, onde você informou para ele que você vai fazer a suspensão. Tá? Não deixe de fazer esse documento 2 dias antes de celebrar o contrato de suspensão. E pegar a assinatura do empregado nesse documento também. Tá bom? Para que ninguém amanhã alegue uma nulidade e queira cobrar de você os salários do período de suspensão. Outra coisa, é um acordo de suspensão de contrato de trabalho. Isso significa que o empregado tem que concordar. Por que o empregado não concordaria? Afinal de contas, ele vai ficar em casa e vai ganhar o benefício. Acontece que o benefício não é no valor do salário dele. Ele vai ter uma pequena perda salarial. Dependendo do salário do empregado, essa perda pode não ser tão pequena. Então pode haver um ou outro que não concorde. É muito difícil que isso aconteça, porque em geral o empregado sabe a situação da empresa, sabe o que está acontecendo e ele também não quer botar o emprego dele em risco. Mas pode acontecer. E aí, o que fazer? Bom, como eu disse, você não precisa, se o salário do empregado for de até R$ 3.300, você não precisa de sindicato. Mas se você tiver uma situação dessa, que um ou mais empregados não estejam querendo fazer o acordo, talvez fosse interessante você chamar o sindicato, para todo mundo conversar e chegar no consenso. Mas se você não quiser ter nada a ver com o sindicato, não tem problema, não precisa. O importante nesse caso é que você faça um documento bem feito, explicando, principalmente se você for fazer uma suspensão parcial. Tá? É muito importante que fique claro os critérios da suspensão parcial. Qual é o departamento, por quê, qual é a quantidade de pessoas e por quê. Deixa eu te dar um exemplo do que pode dar errado aí. Eu tenho 23 anos de advocacia e a maioria desse tempo eu advoguei como advogado de empresas e na área trabalhista. Já vi de tudo. Uma coisa que pode acontecer, vamos dizer que você coloque metade de um departamento com suspensão do contrato e metade trabalhando. Na metade que está trabalhando, a infelicidade de um empregado pegar Covid e vier a falecer. Pode acontecer de um familiar, um parente dessa pessoa, querer responsabilizar a sua empresa, alegando discriminação, que ele foi prejudicado na escolha de quem ia para casa, ficar relativamente seguro, e quem ia continuar trabalhando e se expondo ao risco do Covid. Então, não estou dizendo que vai ganhar, mas é uma dor de cabeça, é um risco, e a gente tem que eliminar riscos. Então, é importante fazer um documento para pegar a assinatura dos empregados, deixando bem claro os critérios da suspensão. Minha sugestão para você, faça isso com o auxílio de um bom advogado. E o mais importante, esqueça dos seus empregados durante o período de suspensão. Esquece que você tem empregado. Tá? O empregado não pode fazer nada, nenhum serviço durante o período de suspensão. Tá? Não chama ele para ir lá na empresa consertar um cano que quebrou, fechar uma porta que esqueceram aberta, ou até mesmo em casa, para ele entrar no computador e fazer alguma pesquisa, alguma coisa. Esquece que você tem empregado. Porque se o empregado fizer algum serviço durante a época de suspensão, ele pode amanhã pedir a nulidade da suspensão. E aí você vai ter que pagar todo o salário dele do período da suspensão, mais todos os encargos e mais uma multa severa do Ministério da Economia. Um baita prejuízo. Então, se você fez a suspensão do contrato de trabalho, esquece daquele empregado, tá bom? Outra coisa, em contrapartida, pelo uso desse benefício, você vai ter que garantir o emprego daquele empregado que teve o contrato suspenso por igual período. Isso quer dizer o quê? Vamos dizer que você fez um acordo de suspensão do contrato de trabalho por 90 dias. Durante os 90 dias da suspensão, você não pode demitir ninguém. Acabou os 90 dias, o empregado volta ao trabalho. Você não pode demiti-lo por mais 90 dias.
Então é importante ter isso em mente na hora de fazer o planejamento estratégico da sua empresa. Você vai ter 90 dias de economia com a suspensão do contrato de trabalho? Vai. Mas você já sabe que vai ter 90 dias também de despesa certa com aquele empregado. 90 dias de salário garantido. Tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Essas foram as 9 coisas que eu considero mais importantes para saber sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho. Para você, micro, pequeno e médio empresário. Mas tem mais coisas para saber, mais coisas para se informar. Se quiser saber mais, se inscreve no canal, aciona o sininho para ser informado quando eu publicar mais vídeos, porque toda semana eu vou estar colocando vídeos com informações que eu espero sejam úteis para você durante a pandemia. E se ficou alguma dúvida, escreve aqui, deixa a pergunta nos comentários que eu vou responder. É isso aí, sucesso e fique com Deus.